Mama Janemetula, Mama Janemetula, Mama Janemetula, Mama Janemetula. Olá, caros moradores na face da terra, sejam bem-vindos ao canal do Profeta Micael, que a paz e a salvação reine sobre todos os moradores na face da terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seu exército celestial. Fala para vocês, mais uma vez, no dia de hoje, o Profeta Micael. Assim diz o nosso Senhor dos Exércitos, nosso Deus, a todos os seus moradores na face da terra, no dia de hoje, o seguinte: vós, moradores na face da terra, não se dignem por causa dos malfeitores, ou com o sucesso dos malfeitores. Nem tem inveja de sua abundância ou do seu sucesso daqueles que praticam o mal, porque cedo serão cefados, e eles serão cefados como a erva e murcharão como a verdura. Os moradores na face da terra, ouvis a voz de nosso Deus Todo-Poderoso e obedeçai, para que viva na abundância e na glória e na graça do nosso Deus Todo-Poderoso e seu exército celestial. No dia de hoje, deixaremos a seguinte mensagem para todos os moradores na face da terra, na qual vamos distinguir as seguintes palavras divinas que se encontram espelhados nas Sagradas Escrituras. Primeiro, vamos dar a conhecer a todos os moradores na face da terra o significado de cefa. Segundo, o significado de discernição. E terceiro, o significado de profetização. É sabido para todos nós que na Sagrada Escritura, e segundo as palavras já mencionado atrás, de cefa, discernição e de profetização, são palavras que sempre aparecem na Bíblia e na mensagem de Deus para o seu povo. Então, assim vamos começar por dar significado de cefa, como a mensagem dita a todos os moradores na face da terra. Nós sabemos que, mencionado a passagem que está escrito no livro de Salmo, capítulo 37, de 1 a 2, diz o seguinte: não se digne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos malfeitores, porque cedo serão cefados e murcharão, cedo serão cefados como a erva e murcharão como a verdura. Isso significa que a cefa significa a separação dos malfeitores dos não malfeitores. E os malfeitores serão punidos severamente com a sua destruição. E aqueles que não são malfeitores, então serão abençoados e julgados dos seus sofrimentos e viverão para todo sempre no reino de Deus. Então, a cefa significa a separação dos bons e dos maus, ou como está escrito na Bíblia, a separação do trigo e do joio. Trigo num lado e joio no outro lado. Nós sabemos que trigo vai no celeiro de Deus e joio é atado para ser queimado. Então é que significa cefa. Então a cefa é a realização do processo de investigação e julgamento divino, que os anjos fazem um julgamento e os sentenciados para a morte são separados no momento da cefa. E separados para os que têm a condenação para a vida eterna, então aqueles são ou foram observados para a vida eterna, então aqueles são separados por outro lado e são abençoados e para que sejam retirados de todas as malidades e sofrimentos que viveram, e depois são revestidos de glória divina, que nós chamamos o corpo imortal, e vivem para todo sempre. Essa é a cefa, que é a realização de todo o processo de investigação e julgamento
pelos anjos da Cefa, ou os anjos do cumprimento da justiça divina. E a discernição é o processo de investigação e julgamento da vida de cada morador na face da terra. Quando Deus envia seus anjos para fazer o processo de discernição, significa vai investigar essa mesma pessoa e depois vai fazer o julgamento, segundo a investigação, para que tenha uma... E aí sai a sua sentença, que seja a sentença de inocência, se for inocentado, ou for condenado segundo os seus pecados. Então a discernição é um processo de investigação e julgamento da vida de um ser humano. E Cefa é o cumprimento do processo de investigação e julgamento de um ser humano. E na questão de profetização é a divulgação dos processos que foram investigados e julgados de um ser humano. Então, a profetização traz a vida ou traz qual foram os resultados da investigação e quais foram os resultados do julgamento. Então, a vida do ser humano, quer seja o futuro, ou o passado e o presente, quer dizer, os três tempos da vida do homem podem trazer a vida dessa mesma pessoa, que foi o passado, a vida da mesma pessoa, o presente, ou a futura vida dessa mesma pessoa. Então, as profetizações traz a situação da vida do homem, ou a realidade, ou os processos que os anjos encontraram, ou os problemas, ou os processos, as situações que encontraram dessa mesma pessoa, quer seja no presente, ou no passado, ou o seu processo futuramente, ou a sua vida de forma futura. Então, esses são os significados das três palavras mencionadas várias vezes na Bíblia, que é a Cefa, a discernição e a profetização. Nós sabemos que Cefa é o processo de realização do que foi, é o processo de realização do julgamento, da investigação e julgamento de um ser humano. E a discernição é a investigação e julgamento da vida de um ser humano. E profetização significa é a mensagem, é a divulgação da vida do ser humano, ou a situação da vida de um ser humano em três tempos da vida do ser humano, que seja o passado, o presente e o futuro. Então traz o que foi feito pelos anjos de forma divina para a vida de um ser humano, ou a vida do ser humano na sociedade, ou o que Deus, os seus anjos, têm feito ou fizeram ou que querem fazer para os homens. Então divulga a vontade divina, pode divulgar também a vontade divina sobre os homens, ou o que Deus e seus anjos já fizeram sobre a vida dos homens no passado, ou o que Deus e seus anjos fez ou fizeram, quer seja no reino do céu, quer seja na face da terra. Então traz aí as atividades que os anjos de Deus têm feito, quer seja na terra como no reino do céu. Essa é a nossa mensagem para todos os moradores na face da terra. Esperamos que todos nós compreendemos e desejamos que a paz e a salvação reine para todos os moradores na face da terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seu exército celestial, que assim seja de agora para todos sempre. Amém. Santa Jeová tentá-la,